unipolar ou bipolar? Essa é a pergunta mais importante na prática clínica de um psiquiatra. Eu montei essa aula na tentativa de melhorar a acurácia dos nossos alunos. É uma aula bem prática que traz a minha experiência clínica, o que eu tenho vivido nos últimos anos e o que eu tenho estudado. Espero que possa melhorar a prática de vocês. Eu acredito que prestar atenção nessa aula vai melhorar muito a vida das pessoas que vocês cuidam no dia a dia. Então vamos lá para essa aula que é uma aula de utilidade pública, tá, pessoal? Essa aula aqui vai salvar muita vida. Eu vou deixar ela até liberada. Pode passar para os amigos, manda para a mãe assistir, manda para os vizinhos. Vamos todo mundo assistir essa aula para a gente melhorar a acurácia dos médicos na distinção da depressão unipolar ou bipolar, que é muito difícil. Então, primeiro, uma problematização. Por que esse assunto é sempre tão polêmico? Uma, todo mundo que diz que tem segurança nessa distinção, na verdade, tem uma falsa segurança. Então, ele acha que é fácil, mas não é fácil. Vocês têm que ter um profundo respeito pela psiquiatria. E vocês têm que se desapegar da certeza. A certeza na psiquiatria é mortal. Tá? Aqui a gente não tem certeza de nada. E esse assunto ele é polêmico pela própria natureza da distinção da depressão unipolar e bipolar. Bom, vamos lá, vamos trazer uma explicação filosófica. Dentro da medicina, as construções diagnósticas, né, do que a gente chama de doença, ou então de transtorno na psiquiatria, elas se baseiam no problema em si, no transtorno em si. Então, por exemplo, você explica o transtorno bipolar dentro do transtorno bipolar. Agora, na depressão unipolar não é assim que funciona, porque a depressão unipolar ela é um contraponto ou ela é então uma exclusão da depressão bipolar. Ou seja, se eu tenho agora um episódio depressivo maior e eu já tive no passado um episódio de mania, na verdade eu tenho depressão bipolar. Mas qual é o problema disso? O primeiro problema é que, e se eu estou no meu primeiro episódio de humor, e esse meu primeiro episódio é uma depressão? Eu vou ser falsamente entendido como uma depressão unipolar. Se daqui 2 anos eu abro uma mania, não é que eu mudei, né? Só me usando de exemplo, né? Não é que eu mudei, que eu me transformei. Não. Eu sempre fui bipolar dentro dessa hipótese, dessa premissa. Mas a fenomenologia, os critérios diagnósticos, eles não abrangem essa situação. O problema é que é plenamente possível que um paciente bipolar abra o quadro com uma depressão. Ele pode ter 10 episódios depressivos e depois ter um episódio de mania. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que o paciente ele pode ter tido mania e hipomania mais complicado quando hipomania. E ele pode não se lembrar. Pessoal, pensa no público leigo, o que eles entendem por mania? Mania é uma coisa muito complicada, né? Então, até mesmo assassinos, eles chamam de maníaco do parque, eles colocam a palavra mania. O que tem a ver mania com o cara que é assassino no parque? Tem nada a ver. Mas vocês veem que o entendimento popular da palavra mania não é exatamente o que a gente entende por mania. Assim como muitas pessoas relacionam mania com toque, né? Com colecionismo, com toque. Então, assim, a palavra mania ela é muito imprecisa e fazer a pessoa entender a nossa linguagem, por exemplo, euforia, ganho de energia. Muitas pessoas, inclusive os mais jovens, são justamente os mais afetados pelos quadros de mania, já são irresponsáveis, né? Tem a questão da compulsão por compras e que pode confundir, o TDAH, a hiperatividade do TDAH pode confundir com mania, pode esconder a mania, tem a questão do uso de drogas. Então você vai ter várias situações em que a mania ela pode ser oculta. Então, o paciente ele pode achar que aqueles sintomas de mania que ele tem de hipomania, na verdade, é uma hiperatividade do TDAH. E muitos estão sendo diagnosticados erroneamente.
Então, esse assunto ele é polêmico porque nós temos muita dificuldade de caracterizar a mania, porque ela é breve. Ela é breve e ela é uma condição que o paciente tem uma perda de insight. Todo paciente com mania tem algum grau de perda de insight. Com depressão, nem sempre. Com ansiedade, nem sempre. Agora, com mania, sim. Mania e hipomania, ele vai ter uma perda de insight. Então, isso traz a polêmica do assunto. E, além disso, a gente não tem uma forma clara de fazer essas distinções entre as duas depressões. Dois, o segundo problema é o caro custo do erro. Então, confundir depressão unipolar com bipolar é muito complicado. Se o aluno pega, por exemplo, uma depressão bipolar, ele equivocadamente entende como uma depressão unipolar, porque ele não encontra os critérios de mania, ou então o paciente não consegue relatar, não consegue entender, ou então ele não se lembra dos critérios de mania e hipomania, e ele, sei lá, dá um inibidor seletivo para esse paciente, isso vai ter consequências. A primeira consequência é que não vai melhorar. Mesmo sendo uma depressão também, se é uma depressão bipolar, os inibidores seletivos eles tendem a não melhorar. Eles podem até causar o oposto, né? Que é uma virada maníaca, mas mais comum ainda é sintomatologia mista. O paciente fica mais irritado, mais acelerado, e além dele ter os sintomas depressivos que não melhoraram, ele ainda vai ter outros sintomas de agitação, que são sintomas de ativação, que a gente fala pelos antidepressivos. Isso também vai propiciar a ciclagem rápida, vai ampliar a neurodegeneração do paciente, então ele vai ter uma consequência muito deletéria. E é pior ainda porque aí comete um erro, aí depois, para consertar o erro, aí troca o antidepressivo, sei lá, dá um dual, né? Como uma desenlafaxina, o paciente fica mais agitado, aí troca, aí associa e fica fazendo associação de antidepressivos, tempos e tempos, aí quando o paciente, sei lá, abre um quadro, aí psicotiza, acha que é uma depressão psicótica, aí vai lá e dá o dol, aí deprime de novo e cria todo um sistema ali, né, de instabilidade moral por iatrogenia. Então o custo do erro aqui é muito alto, porque o transtorno bipolar, como eu já ensinei para vocês, ele é algo quase que artesanal. Então, o humor ele tem que ser mantido ali dentro de uma linha, porque não basta, como na depressão unipolar, tirar da depressão. Você tem que tirar da depressão, manter fora da depressão e ainda prevenir, fazer profilaxia aos episódios de mania e a sintomatologia mista, que também é muito comum. Então, essas duas problematizações aqui, colocando minhoca na cabeça de vocês, para fazer vocês pensarem. Nosso roteiro: uma introdução, a explicação de história pregressa e familiar, tratamento prévio e sintomatologia. A gente vai fazer uma parametrização, né? A gente vai colocar variáveis numa equação, numa linguagem matemática, para fazer vocês entenderem, onde a gente vai construir um sistema, cada um vai construir o seu sistema, que vai meio que fazer uma distinção entre a depressão unipolar e bipolar dentro de algo fluido. Então você não vai pensar mais se é unipolar ou bipolar, como está no texto. Você vai começar a pensar, isso aqui está mais para bipolar ou mais para unipolar. O chato disso tudo é que a única certeza, você só vai ter certeza quando o paciente abre um quadro de mania ou hipomania. Aí você tem certeza. E se for testemunhado. Enquanto você não vê isso, você não tem certeza, porque o paciente unipolar, ele pode a qualquer momento converter para bipolar. Não que ele se transforma, como eu falei. Não é que ele se transforma em bipolar. Na verdade, você não tinha detectado, porque a forma que a gente separa eles é falha. Então, a história pregressa barra familiar, o tratamento prévio e a sintomatologia, a gente vai criando esse sistema de diferenciação. E, por fim, uma conclusão aí, com algumas ideias para vocês pensarem. Bom, vou me apresentar para vocês, alguns não me conhecem ainda. Meu nome é Rafael Oliveira, eu sou professor aqui da Psiques e sou coordenador das pós-graduações. Eu sou psiquiatra concursado do Poder Judiciário da União, sou graduado em Medicina e Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, tenho a certificação de excelência médica pela prova da Associação Médica do Rio Grande do Sul, fiz residência médica em psiquiatria pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro,
O meu trabalho de conclusão de curso foi a influência de aspectos de personalidade e do temperamento na falta de resposta ao tratamento farmacológico convencional em pacientes com transtorno de humor refratário. Também tenho especialização em psicoterapia de orientação analítica. Meu TCC foi a contribuição de Kemberg e Kohut no conceito moderno de narcisismo ali na formação da personalidade. E também tenho mestrado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha dissertação, Efeito da interação entre a personalidade e os sintomas depressivos, sobre tratamento farmacológico de mulheres em episódio depressivo maior. Bom, vocês já viram que personalidade e humor é algo que eu gosto muito de estudar. Eu acho que tem tudo a ver, porque você só vai conseguir fazer realmente um bom diagnóstico de um transtorno de humor entendendo a formação ali da personalidade. Mas isso aí vai ser uma outra discussão que a gente vai ter em outra aula. Hoje a gente vai se focar na diferença de depressão unipolar e bipolar. E eu já falo para vocês, viu, que uma das causas maiores de refratariedade, né, no meu estudo, foi justamente a dificuldade de fazer essa diferenciação. Então, muitos pacientes que não respondiam ao tratamento convencional era justamente um paciente que não deveria estar recebendo aquele tratamento, e sim outro tratamento. Então, ele não é verdadeiramente um refratário. Agora, o problema é que a gente se apega muitas vezes aos diagnósticos e a gente insiste neles até o final. A maior causa de refratariedade, pessoal, é o diagnóstico errado. Então, quando as coisas não forem como a gente está pensando, é bom a gente achar às vezes que a gente está equivocado. Vamos começar a nossa aula. Então, eu já expliquei para vocês, esse aqui é um dos temas mais complexos da psiquiatria, e ao longo da sua carreira você vai se deparar com a dúvida: é unipolar ou bipolar? E eu, com toda humildade, eu falo para vocês que todos os dias, cara, impressionante, eu concluo que aquele paciente que eu achei que era unipolar, na verdade é bipolar. Isso é a coisa mais comum de todas. Se você não está vendo isso acontecer, é que você não está procurando. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes com transtorno bipolar, e à medida que vocês vão evoluindo na carreira, vocês vão pegando casos mais difíceis, né? Então, começa aquelas misturas, né, da fenomenologia da personalidade, com refratariedade, com múltiplas comorbidades, e você começa a ver no seu dia a dia que, sobre uma atenção profunda, uma quantidade importante dos pacientes diagnosticados com depressão unipolar acabam sendo diagnosticados com depressão bipolar com o olhar atento. E com frequência, algumas semanas depois, eu acho que o que era bipolar, na verdade, é unipolar e vice-versa e tal. Eu estou, na verdade, brincando com vocês, tá, pessoal? Só para vocês desconstruírem essa ideia da certeza, né? Eu acho que o maior erro é que a pessoa vai lá e ela firma com os dois pés aquela ideia e ela não, ela para de procurar a depressão bipolar. Então, a primeira dica é a seguinte: Rafael, eu tenho certeza que esse paciente é unipolar, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, não tem problema. Todos os dias, todas as consultas, você vai seguir, né, procurando depressão bipolar. A depressão bipolar é, na verdade, o que materializa a depressão unipolar. Então, você precisa estar o tempo todo perguntando para o paciente. À medida que você vai fazendo isso, você vai percebendo, né, que uma quantidade muito significativa dos pacientes que a gente acredita que tem depressão unipolar, sobretudo os refratários, sobretudo os recorrentes, na verdade, é uma depressão bipolar. Pessoal, também outra coisa, vocês têm que saber, eu falei isso aqui também, porque esse tema é difícil para todo mundo. Eu já recebi pacientes de colegas muito bons, muito capacitados, e eu concluí que aquela depressão unipolar, na verdade, era bipolar. Assim como eu também já encaminhei pacientes para colegas, ou pacientes trocaram de médico, né, totalmente possível, e o colega às vezes falou: ah, foi aquele paciente lá que você tratou assim, assim, na verdade era isso, isso, isso. E eu sou muito grato, né? A gente tem que ter essa visão sempre, pessoal. O maior erro é firmar os dois pés e não querer mudar o diagnóstico, se apaixonar por aquilo e querer insistir e defender. Para com isso aqui. Então, adotem um pensamento fluido. É claro que o bipolar você também pode errar e achar que bipolar, que quer dizer que unipolar é bipolar. Isso acontece porque muitas vezes
alguns traços de personalidade dos pacientes acabam fazendo com que a gente acredite que eles estão em hipomania. Um exemplo claro são os borderline, aquela instabilidade afetiva, aquelas variações de humor que os borderline têm, as mutilações, que tudo isso é em decorrência da dificuldade, né, na instabilidade da imagem do outro, a dificuldade de ter uma imagem sólida de uma outra pessoa, confunde a gente. É claro que aqui, pessoal, é uma aula avançada, eu não estou falando daquele cara que faz mania claramente na minha frente e tal, isso aí é óbvio, né? Se o cara fizer mania na tua frente, você vai falar que ele é bipolar e você matou a charada. O problema é que não é isso que acontece com frequência. Então, o DSM ele traz a ideia que o DSM traz como mais comum, na verdade, é mais incomum. E o que que nós temos, na verdade, né? É uma dificuldade de caracterizar mania, pelas razões que eu já falei. Você ainda vai ter um outro problema que eu vou discutir com vocês, que é a sintomatologia mista, que é um tema que vai ser mais apropriado para uma outra aula, mas eu vou falar aqui para vocês também. Assim como a depressão atípica, que são formas de episódios depressivos que são mais próximos da ideia da construção do transtorno bipolar. Bom, vamos adiante. Bom, então aqui eu trago de novo isso, né? Acabo que eu me antecipei. Eu não estou falando daquele caso que, obviamente, manifestou mania na tua frente, ficou internado porque ficou hipersexualizado, perdeu patrimônio, fez delírio místico, que era Jesus, com ganho de energia e não sei o que. Esse cara, ele tem mania e está resolvida a história, mas ele não é a maioria dos pacientes. Aí eu já falei para vocês, tem a questão do paciente ter tido mania no passado, ele não se recordar, e também as comorbidades complexas, né? Um exemplo delas, por exemplo, é a dependência química. Então o paciente ele tem, sei lá, ele tem mania, hipomania, episódio misto e ele vive alcoolizado. Vai ser mais difícil fazer esse diagnóstico. Às vezes déficit intelectual, o paciente ter déficit intelectual, né? Ter déficit intelectual leve, moderado, não impede ele de ter transtorno bipolar. Às vezes autismo também, né? Tem um espectro autista. Então tudo isso também traz um nível maior ainda de complexidade. Ou mesmo uma vida muito sofrida. Aquele paciente tem uma vida muito sofrida, uma vida muito instável, familiares instáveis, ele vai parecer às vezes ser bipolar, ele não é bipolar, né? Então, assim, o maior inimigo, na verdade, do falso diagnóstico, né, o que mais possibilita o falso diagnóstico de hipomania e mania, são traços de personalidade que a gente pode confundir, que alguns pacientes podem vir a ter. Bom, já falei também, a maioria dos pacientes com transtornos humorais barra afetivo tem uma tendência maior a passar a maior parte da vida na depressão, em comparação à mania, e na eutimia também. Então, assim, provavelmente, pelo menos no começo da vida, sei lá, em um ano, eles passam, pelo menos no começo da doença, né? 80, 90% do ano em eutimia e 10% em depressão, tá? E depois de 3 anos vai abrir uma mania, uma hipomania. Então, o paciente, em geral, ele não tem uma propensão, né, a maioria deles, a desenvolver um quadro tão claro de mania. Se fosse assim, era muito fácil, salvo numa internação. E na própria internação, já vou falando para vocês, muito paciente está sendo diagnosticado com transtorno bipolar, na verdade tem esquizofrenia, delírio de grandiosidade. Tem mais esse fator confundidor, que eu nem entro tanto aqui, mas eu só quero mostrar que é difícil. Psiquiatria tem que estudar muito para entender como as coisas de fato funcionam. O maior problema de todos é que os critérios dos episódios depressivos são idênticos. Então, você vai ter uma construção, né, um episódio que vai ser idêntico em dois transtornos que são diferentes, que o tratamento é diferente. Isso traz muita confusão. Se a gente tivesse critérios específicos na depressão bipolar, seria mais fácil, só que o DSM ele não traz assim. Isso tem uma série de críticas a essa construção que não cabe aqui, mas o fato é que, considerando episódios depressivos, porque em geral, pessoal, tanto o paciente bipolar como o unipolar, o bipolar e o unipolar, eles vão te procurar em depressão, em geral.
tá? Que a maior parte da doença deles é em depressão, especialmente com o passar dos anos no transtorno bipolar, ele vai abrir um quadro cada vez mais depressivo. Então, aquele paciente cujo critério diagnóstico é mais difícil é justamente aquele que mais aparece do lado depressivo, que é a maioria. Então, a gente vai ter a depressão unipolar, o TB1 e o TB2. O TB2 e a depressão unipolar, né, especialmente a variante de depressão recorrente, eles vão ser muito parecidos à fenomenologia. Se você for ver, a maioria das vezes o paciente, estatisticamente, você vai encontrar ele dentro do DSM praticamente igual. Então, o que a gente vai ensinar é o seguinte para vocês. Se o DSM não é tão eficaz, eu não estou culpando, dizendo que não funciona, que é horrível para jogar fora, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que uma série de limitações tecnológicas, o DSM acaba sendo falho nessa distinção. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a ver a doença longitudinalmente. Ou seja, a gente vai não ficar olhando tanto assim para o episódio, né? A gente vai colocar outras características que podem ajudar a gente a fazer essa definição. De novo, se é óbvio, se ele fez mania, se não sei o que, aí é óbvio, está resolvido, né, pessoal? Tá, eu estou falando daquele caso que é o mais comum, que é quando eu fico na dúvida porque eu não consigo colocar ele dentro dos critérios de mania, ou então é muito dúbio, né? Se aquele critério de mania, se não era uma manifestação clínica de alguma coisa, por exemplo, usava corticoide na época, é uma possibilidade, ou então na época usava droga, ou tinha hipertiroidismo, né? Ou então o paciente é, tem passado de psicose, eu não consigo caracterizar bem essa psicose. Então, ele vai ter uma série de dificuldades. Isso aqui visa a gente aumentar a chance de acertar. De novo, não tem uma forma de ter 100% de certeza. Tudo aqui na psiquiatria é uma questão de colocar a chance a meu favor. Bom, então, primeiro, o diagnóstico do transtorno bipolar, infelizmente, costuma ser tardio. O melhor de nós tem dificuldade a fazer esse diagnóstico. Põe isso na cabeça. Por quê? Porque justamente o paciente tem a possibilidade dele abrir o quadro com episódios depressivos. Então ele vai ter que ter quantos episódios depressivos para ter uma mania? Assim, é muito difícil você ter uma ideia dessa. Então pode ser que o paciente tenha, sei lá, imagina uma pessoa com 17 anos faz um episódio depressivo, com 19 faz outra, com 21 faz outro e com 24 faz uma mania. Ou então detecta-se uma mania. Ele perdeu tempo. E ele vai ser, dentro da construção, mesmo o médico tendo razão, ele vai ser tratado dentro da depressão unipolar, tá? Então, 60% dos pacientes com transtorno bipolar do tipo 2, eles são inicialmente diagnosticados como transtorno depressivo maior. Como eu falei para vocês aqui, a gente tem que ter humildade. Essa aula não vai fazer com que você acerte 100%, mas vai diminuir essa taxa. Então a gente não tem que ter certeza, criar absoluta certeza, não tem como. Mas a gente conseguir, por exemplo, reduzir isso aí pela metade, vai estar salvando muita gente, pessoal. É por isso que essa aula é uma aula de utilidade pública, tá? Bom, fora que aqui, como eu já comecei a explorar com vocês, a gente vai ter outro problema, porque o tratamento é muito complicado. Em que sentido, Rafael? Porque o tratamento ele é muito diferente. Apesar de recentemente, com avanços antipsicóticos, está tendo uma ponte maior, mas você tem do lado da depressão unipolar como a maior ferramenta terapêutica os antidepressivos, e na depressão bipolar você vai ter os estabilizadores de humor barra antipsicótico. A questão é que o uso dos antidepressivos em monoterapia e até mesmo certas combinações que não são bem sedimentadas na literatura, eles vão trazer uma série de consequências deletérias para a depressão bipolar. Ou seja, mesmo o paciente tendo episódio depressivo maior, você pode vir a o prejudicar. E, na verdade, pessoal, isso é tema de outras aulas também aqui nossas, os problemas dos antidepressivos eles são ignorados. Então, os antidepressivos são vistos como uma maravilha, né? Uma coisa meio que inócua, meio que chazinho, e não é verdade. Até pacientes com transtorno depressivo maior,
Se for um episódio depressivo com característica mista, que também é outra discussão, ele tende a piorar com o antidepressivo, mesmo tendo depressão unipolar. Então, toma um pouco de cuidado. Agora, o fato é que esses erros que acaba que todos nós cometemos por uma série de razões, porque o foco aqui da aula é diminuir a chance de você errar. É aí que você tem que pôr na cabeça. Você vai pôr na cabeça assim, eu posso estar errado, eu tenho que estar verificando o tempo todo, e a aula do Rafael vai só melhorar as minhas chances. E com o tempo, minha prática clínica vai diminuindo o risco de eu errar, mas eu sempre tenho que estar atento ao erro. Bom, isso vai fazer com que, se eu fico toda hora perguntando para ele sobre mania, hipomania, e toda hora procurando, a chance de eu cometer o erro diminui muito. É a frequência que eu verifico. É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. A segurança que a gente vai ter não é a falsa certeza, mas sim ficar toda hora verificando e procurando. Óbvio, sem induzir o paciente, né, turma? Vai ser outra discussão. Bom, o que acontece é que se a gente consegue fazer essa diferenciação de uma forma correta, a gente consegue melhorar o prognóstico do paciente, porque o transtorno bipolar, assim como a depressão unipolar também, mas o transtorno bipolar isso é mais claro, ele é neurodegenerativo. E você vai ter problemas como a ciclagem rápida. A ciclagem rápida, ela acaba sendo um marcador de gravidade dos nossos pacientes, provavelmente ele tem ali um viés neurodegenerativo, assim como também a sintomatologia mista, que tem relação com o uso de antidepressivos nesse erro diagnóstico, que vai piorar o prognóstico do nosso paciente. Bom, então, de novo, o fato é o seguinte: salvo na hipótese do paciente claramente haver uma mania na tua frente, até hipomania é uma coisa complicada, tá? A única certeza que eu tenho é o TB1, a psicose maníaco-depressiva do Kraepelin. Quando ele fecha aqueles critérios, aí eu posso ficar calmo. Eu posso falar, não, isso aí é transtorno bipolar tipo 1. Todas as outras situações, turma, até o bipolar tipo 2, é uma coisa a se pensar, tá? Nem no bipolar tipo 2 eu posso firmar muito a perna. Eu só vou realmente firmar ali e não sair de lá se for TB tipo 1. O TB2 e a depressão recorrente, a gente sempre tem que estar ali em dúvida. Então a gente vai adotar aqui um princípio matemático, né? Porque psiquiatria é filosofia, né? Eu falo para vocês, a psiquiatria é uma filha ingrata da filosofia, até porque os primeiros psiquiatras, né? Ou melhor, eles nem se chamavam psiquiatras, eles não chamavam nem médicos, eles chamavam-se de filósofos, né? Que se dedicavam ao estudo da mente, né? Essa variante de médicos, eles tinham, na verdade, muito mais ferramenta filosófica do que, entre aspas, científica. E a matemática é a mãe da filosofia, tá? Então a gente vai recorrer aqui a um conceito matemático para a gente tentar entender qual é a lógica da aula. Então, o que é um parâmetro? O parâmetro é um valor ou uma variável que é usado para definir ou limitar um determinado processo, função ou sistema. Servem como critérios ou condições que afetam o comportamento ou resultado de algo. Então, assim, ao invés de você ficar preso na ideia do DSM, que é aquela ideia que a maioria tem, que é só olhar se não fez mania. Então quer dizer que se eu escrever no papel nega histórico de mania, resolveu o problema. Não, não, não é isso que acontece, tá, pessoal? Então a gente tem que refinar a capacidade diagnóstica e entender que o DSM ele não é a Bíblia da psiquiatria, como gostam de falar. Na verdade, o DSM é um dos parâmetros que você vai adotar na sua prática clínica. Quem faz o diagnóstico é você, não é o DSM. Então, não se trata de definir, de novo, ó, sou repetitivo mesmo, não se trata de definir se é bipolar ou unipolar. Trata-se a aula de hoje de aumentar as chances de acerto. Então é o seguinte, a gente vai agora começar a pensar assim, não, esse cara aqui tem 90% de chance de ser unipolar e 10% de ser bipolar. Esse cara aqui tem 30% de ser bipolar, 70% de ser unipolar. Então você sempre vai começar a pensar meio que uma coisa de porcentagem de chance para você sempre estar ali atento. Aí, claro, se o paciente já fez mania, aí é 99% de chance, porque tem outras condições clínicas que podem causar mania também. Então, brincando com vocês, mas é mais ou menos assim que a gente vai tentar fazer. Vamos tentar colocar o paciente numa régua,
né? Sendo só, por exemplo, o lado direito, transtorno bipolar, o lado esquerdo, depressão unipolar, e ele sempre vai estar ali numa das pontas e você sempre tem que estar reavaliando se ele está mais para um lado ou mais para o outro, que é o que eu chamo de adotar um tratamento fluido. Então, a gente vai agrupar os parâmetros, né, em 3 grupos de parâmetros, que é história pregressa e familiar, tratamento prévio e sintomatologia. Vocês vão utilizar o que eu vou passar para vocês e vocês vão meio que criar uma somatória de pontos, né? Que vocês vão determinando e eu vou meio que explicando a minha prática clínica, qual o peso que eu dou em cada um desses critérios. Então, história pregressa e familiar. Pessoal, é muito importante a história familiar do paciente. Sempre você tem que saber, num transtorno de humor, para diferenciação unipolar ou bipolar, a história familiar. E muitas vezes essa vai ser a melhor dica que você vai ter. Na história desse paciente, quando é unipolar, é menos comum a história familiar de transtorno bipolar. Em geral, os episódios depressivos eles são menos graves, ou então ele tem mais sintomas ansiosos, né, na família. Os familiares tendem a funcionar melhor e as famílias são mais estruturadas. Então, essa é uma forma de você ver. Geralmente, na depressão unipolar, a história familiar é mais branda. Quando o paciente tem um transtorno mental grave, vai ficando consequência. E as consequências não são só no emprego, é na família. Então você imagina um pai bipolar, destrutura toda a família. Uma mãe e um pai bipolar. Então a família ser mais estruturada não quer dizer que eles não possam ser bipolares, mas é menos provável dentro da nossa equação. Bipolar, mais comum história de transtorno bipolar, diversas histórias na família de psicose, prisão, suicídio. Você tem que estar atento a isso. Tá? Ah, meu primo se matou. Ah, minha tia se matou. Sempre tem que ligar o alerta se isso não foi uma depressão bipolar, porque cursa mais com esses desfechos negativos. História familiar de internação, refratariedade, algumas vezes falência e enriquecimento. Então, meu pai, ele às vezes ficava muito bem, ganhava muito dinheiro, a gente tinha uma condição de vida boa, e do nada ele entrava em surto e a gente perdia dinheiro, perdia empresa, não sei o quê. Então, isso aí, esses ciclos aí que o paciente faz, né? Às vezes o patrimônio dele, quer dizer, na verdade, muitas vezes o patrimônio dele acompanha o humor. Se ele está mais eufórico, ele toma mais risco e é ali que ele quebra. Muito importante história da mãe com depressão puerperal. Essa é outra dica que eu deixo aqui. Se a mãe da paciente tem história de depressão puerperal, a chance dela ser bipolar também é muito alta. Eu falo depressão puerperal, tá, pessoal? Se for psicose puerperal, é pior ainda. Assim como história de ST e ketamina. Por que que essa depressão não resolveu com uma fluoxetina, com uma sertralina, né? Eu não estou desmerecendo, é só um exemplo. O cara vai lá no posto de saúde, né? E o médico lá ele diz que está com depressão, vocês sabem que vão chutar uma fluoxetina para ele. Se ele tem uma depressão, entre aspas, só um exemplo do bem, uma depressão unipolar leve, vai melhorar e resolver o problema. Onde que o bicho pega? O bicho pega quando é uma depressão bipolar. Porque ali ele não vai melhorar e vai piorar e começa toda aquela série de desfechos negativos. Início de prejuízos, né? Considere como corte os 25 anos. Então, os nossos estudos, eles utilizam 25 anos como corte. Unipolar, geralmente o início dos prejuízos, o início dos sintomas, ele é mais tardio, após os 25 anos de idade. Então, você repara na história clínica que essa pessoa funcionava bem. Ele era, sei lá, um bom aluno, ele conseguiu casar cedo, né, com uma pessoa bacana, tem uma vida estruturada, tem um cachorrinho, tem os 2 filhos, e lá pelos 40 anos de idade começou um problema assim, assim, assim. Essa história é mais compatível com depressão unipolar. Agora, aquele paciente começa aquela depressão na adolescência, aquela coisa que vai e volta, começa na adolescência com aqueles sintomas meio que polimórficos, né? Então mistura TDAH, mistura TOD, tem os sintomas psicóticos no meio, aquela coisa esquisita, né? Então tudo isso também leva mais a crer que é uma depressão bipolar. Então assim, se o paciente começa sintomas mais jovens, né, mesmo que ele tenha só depressão, ainda assim você tem que pensar
se não é possível, ele está mais próximo da depressão bipolar do que aquele que começa com 40 anos. É isso que eu quero dizer. Então, entra na equação mais essa variável. Essa aqui é muito importante, turma. Número de episódios afetivos ao longo da vida. Presta atenção. Quanto mais episódio a pessoa tem, mais tende a ser depressão bipolar. Ponto. A gênese da depressão bipolar é que vocês se apegam muito ao episódio, ao que vocês estão vendo. Mas o que pega no transtorno bipolar é a ciclicidade. É o que o Kraepelin falava. O problema aqui é eutimia episódio, eutimia episódio. É por isso que a demência precoce, na visão do Kraepelin, se diferenciava da psicose maníaco-depressiva. Veja bem, ambos eram doenças psicóticas. A questão é que no transtorno bipolar existia momentos de, entre aspas, que era poupado de eutimia. Essa era a grande diferença, tá? Então, quanto mais o paciente faz recorrência de sintoma, mais tende a ser depressão bipolar. Então, na depressão unipolar, não quer dizer que tem que ser só um episódio na vida, mas é menos frequente. Às vezes, de ver pacientes, pessoal, o cara tem, sei lá, 40 anos, já teve, sei lá, 20 depressões na vida, sem exagero, 20. O cara tem de 3 em 3 meses um episódio depressivo. Isso aí tende a ser depressão bipolar. Se o paciente tem mais de 25 anos e apenas um episódio depressivo, veja bem, vai ficando pouco provável ser uma depressão bipolar, né? Então aqui vai começando a colocar o parâmetro ensinando vocês. Poxa, não tem história familiar, a família funciona bonitinha. O pai do cara era médico, tratava as pessoas bem, ninguém foi preso, ninguém se matou na família, não tem evidência de transtorno mental na família. O cara começou um episódio depois dos 25 anos de idade. E só tem um episódio, poxa, eu não posso falar que não é transtorno bipolar, né? Porque pode ser que no futuro ele faça uma hipomania, uma mania. Porém, neste momento é pouco provável. Bipolar, maior número de episódios ao longo da vida, muito cuidado com as chamadas depressões recorrentes. O conceito de depressão recorrente ele é muito misturado com o conceito de transtorno bipolar do tipo 2. Pensa num gráfico, né? Como é que é um bipolar tipo 2? Pensa num gráfico ali de eutimia com uma amplitude grande, perdão, mania hipomania como uma amplitude maior e depressão como uma amplitude menor, né, como um vale. Se você colocar num gráfico cartesiano, você consegue imaginar ali que na maioria dos momentos, você sobrepõe os dois gráficos, na maioria do momento a depressão recorrente e a depressão bipolar do tipo e o paciente com transtorno bipolar do tipo 2, eles estão parecidos. Ou seja, o conceito de depressão recorrente ele se mistura muito com o transtorno bipolar do tipo 2, salvo naqueles 4, 5 dias que o paciente faz uma hipomania. Agora, veja bem, às vezes eles ficam 99% do tempo igual. Às vezes o que diferencia os dois são 5, 4 dias de hipomania. Outro conceito, episódios depressivos pós/periparto. Vamos falar sobre isso. Esse aqui é muito importante, muito negligenciado. Turma, unipolar menos associado. Quando acontece, em geral, é relacionado com estressores psicossociais. Então, sei lá, a mulher engravidou de um cara e o cara bateu o carro e morreu e ela fez uma depressão gestacional. Veja bem, isso é compreensível, né? Dentro da depressão unipolar. Agora, na depressão bipolar, pessoal, ela vai ser mais associada a episódios pós-parto. Entenda também a psicose puerperal como uma mania com característica mista mais psicose. Então, se o paciente tem história de depressão puerperal, eu digo depressão puerperal, você pode ter um bom grau de certeza que isso é uma depressão bipolar, tá? Se for a psicose puerperal, acabou. É muito provável que não seja transtorno bipolar, tá? Cuidado para você não misturar os conceitos. A paciente com esquizofrenia que está psicótica depois que o filho nasceu, ela não tem psicose puerperal. Na verdade, ela está tendo uma psicose do quadro de esquizofrenia. Então, um pouco de cuidado com esses conceitos, tá? Agora, se o paciente abre o quadro de depressão puerperal, né? Então, ela tem, sei lá, o filho nasceu e 10 dias depois, 7 dias depois, ela abre um quadro de depressão. Isso tende a ser depressão bipolar.
Número de hospitalizações. De novo, aqui o conceito ele se mistura com refratariedade e a ausência de diagnóstico adequado. Quem fica mais hospitalizado é justamente o paciente que é mais difícil a gente ter o controle sobre ele, né? O unipolar vai ter uma menor possibilidade de internação do ponto de vista individual, né? Então, uma pessoa com transtorno depressivo maior, que é chamada depressão unipolar, ele tem menos chance de acabar no hospital psiquiátrico do que aquele cara com depressão bipolar, porque o cara com depressão bipolar ele cicla mais, muito mais. Então, numa dessas ciclagens ali, ele tem risco de ficar internado. Essa é uma das razões, mas cuidado, porque muitas internações de vocês vão ver mais pacientes unipolares, porque a prevalência na população tende a ser maior, tá? Então, não tome princípio que todo mundo que está internado, na verdade, tem depressão bipolar. Porque, na verdade, uma boa parte deles, não, a maioria vai ter depressão unipolar pela prevalência em relação à depressão bipolar. Bom, falar então, tem maior número de hospitalizações. Não se esqueça, a transtorno bipolar exige muita habilidade clínica, a refratariedade é muito grande, então é só um exemplo para você entender. Imagina dois pacientes, um tem uma depressão unipolar e um tem uma depressão bipolar, e os dois estão no hospital psiquiátrico. E você tratou os dois 6 meses bem. Então, os dois estão 6 meses de. É só uma hipótese. Tá 6 meses eutímico. Se o paciente bipolar tem alta e ficar sem tomar o lítio, sei lá, 20 dias, pode ser que ele recidive o quadro. Aquele paciente com uma depressão unipolar com 6 meses estável em remissão, pode ser que ele pare o remédio por conta própria e que ele não recidive tão rápido o quadro. Então, acaba que o número de hospitalização ele vai ser grande também pela recidiva e pela necessidade do bipolar de estar o tempo todo sendo monitorado e tomando remédio. Enquanto o unipolar tem essa necessidade, mas dentro de um tempo de tratamento, que é mais previsível, né? Tende a ceder e voltar à funcionalidade. Então, por isso também que a hospitalização é mais alta no bipolar. Essa aqui é muito boa. Então, início rápido e mais curto dos episódios depressivos, tá? Dentro da história do paciente. Pessoal, a gente tem que olhar para trás e não ficar só olhando mania e hipomania como vocês fazem. Então, você tem que olhar como é a depressão dele. Aquela depressão rápida e curta, ela tende a ser mais bipolar. Tá? A depressão unipolar vai ter um curso mais lento de depressão, mais insidioso e vai ter uma relação com estressores psicossociais, uma relação mais determinante, tá? Cuidado para você não se enganar, porque todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo já perdeu um emprego na vida, todo mundo já teve dificuldade, já ficou doente. Cuidado, saiba avaliar se aquilo é mesmo, né, o que causou aquele episódio. O unipolar, então, tem maior chance de várias coisas ao mesmo tempo, né? É aquela famosa história, né? O cara ou a mulher descobre que foi traído e começa a ficar deprimido, aí começa a beber, aí perde o emprego, e vai série de eventos negativos ali que prejudicam a pessoa. No bipolar, você percebe o quê? Que os episódios eles vão ser rápidos, curtos e muitas vezes sem nem fator predisponente. Simplesmente aquilo ali acontece, a pessoa não sabe nem te explicar por que está acontecendo. Da mesma forma que entra rápido, sai rápido. Conceito também de ciclagem rápida. Então acaba que esses pacientes têm muitos episódios, tá? E eles têm que ser mais curtos, meio para que realmente eles aconteçam e sigam o curso da doença. Gravidade dos episódios. No unipolar, os episódios tendem a ser menos graves, né? Vou falar mais leve, vou falar menos grave. Então, a depressão bipolar, ela tende a ser mais grave. Isso vem por um conceito de degeneração também ao longo dos episódios, né? Porque como o unipolar ele cicla menos, né? Obviamente o bipolar ele tende a ciclar mais. Na hipótese que ambos ciclem igual, né? Então vamos imaginar a ideia da depressão recorrente. É algo extremamente neurodegenerativo. Agora veja bem, a maioria dos pacientes com depressão unipolar eles não tem esse nível de recorrência que acontece, por exemplo, na depressão bipolar, tá? Então, os episódios em geral são menos graves,
Lembre-se que a gravidade do episódio ele se baseia na quantidade ali também, né? Tanto na quantidade como na intensidade dos critérios diagnósticos, já estudou previamente, e esses pacientes eles tendem a ter um menor prejuízo funcional. Então, quando você olha do ponto de vista mais profundo, você vai ver o quê? Que esse paciente com depressão unipolar, em geral, ele tem uma vida mais organizada, ele fez, sei lá, uma faculdade, ele tem uma empresa, as coisas meio que mantém, né, pelo curso mais insidioso da doença e menos recorrente. Agora, no paciente bipolar, os episódios são geralmente mais graves, tem muito prejuízo funcional e muito abandono laboral e das relações. Que esse paciente ele está meio que mudando ali toda hora o humor e meio que o mundo tem que se adaptar, né? Na verdade, o mundo não se adapta, mas ele tenta fazer o mundo se adaptar a esse estado de humor dele. Então, ele chega na empresa um dia e ele quer mandar no chefe, ele quer falar como a empresa funciona, ele briga com o amigo dizendo que o amigo é preguiçoso. Isso gera ali uma série de problemas para ele no dia a dia. Vamos agora falar sobre os tratamentos prévios, né? Quais são os parâmetros dos tratamentos prévios que a gente pode usar? Primeiro, resposta antidepressiva, eu já expliquei para vocês. Então, na depressão unipolar, ele tem uma resposta geralmente melhor ao uso de antidepressivos, e esses pacientes eles são mais fáceis de tratar, né? Até no chute, eu não estou dizendo para você chutar. Ah, não, é unipolar, então tanto faz, eu chuto qualquer coisa aqui. Eu não estou dizendo para fazer isso. Mas eu estou dizendo que, se esse paciente vai lá, sei lá, na gineco, com sintomas brandos, não tenho nada contra a gineco, tá? É só um exemplo. Ela vai na gineco e reclama de, de tristeza, de cansaço, de ganho de peso. A gineco vai lá e chuta uma fluoxetina e meio que já resolve o problema, né? Muitas vezes vai resolver o problema. Agora, na depressão bipolar, a resposta geralmente é muito pior. Enquanto na depressão unipolar, pessoal, é meio que uma tentativa, né, da gente sempre deixar em monoterapia. Na bipolar é muito difícil a gente ficar em monoterapia. Inclusive, eu já vou adiantar para vocês, vai ter aula de transtorno bipolar, que vai explicar o tratamento tudo certinho para vocês, mas a gente tem muita dúvida se de fato tem alguma medicação, existe algo que a gente chama de estabilizador do humor. A gente tem dúvida se de fato existe um estabilizador do humor, do ponto de vista que ele vai tratar todas as fases da doença, em todos os momentos, fazer profilaxia. A nossa ideia hoje, ela não vai muito nesse sentido. É muito difícil, sei lá, você começa, só um exemplo, você começa, sei lá, valproato para o paciente, trata a mania, deixa ele em monoterapia com valproato e nunca mais tem sintoma nenhum. Muito difícil, né? Até com lítio, que é uma droga muito interessante, uma droga muito eficaz, provavelmente é o melhor dos estabilizadores, ainda assim o lítio tem dificuldade, vez ou outra a gente precisa reforçar o tratamento em especial nos sintomas depressivos, tá? Então, como eu já falei para vocês, a gente vai ter muita dificuldade de manter o bipolar em monoterapia, então nosso risco de iatrogenia, de interação medicamentosa, de erros, acaba sendo muito grande. E isso que a gente ainda vai ter o problema da sintomatologia mista. Então, o uso de antidepressivo, de psicoestimulante, pode aumentar o risco de sintomatologia mista e fazer com que haja uma piora no prognóstico do paciente. Fora que muitas vezes os bipolares são falsos unipolares refratários. O mesmo vale para o oposto. Então, se tem um paciente que diz que tem depressão, mas uma época na vida, o neuro, sei lá, deu valproato porque ele tinha epilepsia, enxaqueca, ele estabilizou o humor e ficou bem. Veja bem, não estou falando da enxaqueca, estou falando do humor. Então, a gente tem que pensar também se ele não estava ali no quadro afetivo. Hipomania induzida por antidepressivo. No unipolar é menos comum, no bipolar é mais comum. Isso aqui também tem muita discussão na literatura. O entendimento hoje é que se o paciente unipolar vira com antidepressivo, na verdade ele era bipolar, tá? Mas isso aqui é algo também que a gente tem que. O DSM ele fala, né, da substância, do tempo de meia-vida, dos sintomas, então é outra discussão. Mas, em geral, né, a gente entende que a hipomania do antidepressivo é transtorno bipolar. Aí tem também a questão da hipomania induzida por droga, que é outro problema, né? Que também a gente tem muitas dúvidas na literatura como lidar com isso, porque fica muito a critério nosso fazer o cruzamento do sintoma com a droga.
Agora sim, se é uma droga depressora, né, e o paciente abre mania e hipomania, tende mais a ser realmente um quadro de transtorno bipolar. Agora, sei lá, se for um paciente que cheira cocaína, por exemplo, usa cocaína e fica agitado, fica quatro, isso não é uma hipomania. Então, assim, vai depender muito de cada situação para a gente fazer esse cruzamento, mas é outra discussão. O fato é que os pacientes bipolares, quando ativados, sejam por emoções, seja por substâncias, eles tendem realmente a abrir o quadro de mania e hipomania. Característica psicótica, né? Obviamente, você já vai ter descartado os transtornos psicóticos e uso de droga. Nos pacientes com depressão unipolar, os sintomas psicóticos são menos comuns. Quando ocorrem, eles são mais simples, eles não são tão floridos e o conteúdo geralmente é depressivo. Então, o delírio do paciente ou a alucinação tem ali um tom de ruína congruente com o humor. Um exemplo clássico é o delírio de ruína, delírio de fim de mundo, delírio de apocalipse, né? Tudo isso é compatível ali com o humor mais deprimido. Agora, por outro lado, no bipolar, você tem que lembrar do conceito da psicose maníaco-depressiva, que inclusive inaugura o entendimento da transtorno bipolar aí na modernidade. Então, esse paciente ele tende a ser psicótico, tá? Então, ele vai ter uma maior tendência a abrir quadro de psicose, especialmente TB1 e mania. Tá? A gente tem até outra discussão, né, do que seria o conceito de psicose, que vai ter discussão depois. Mas o fato é que esse paciente ele vai ter uma possibilidade muito grande de apresentar sintomas psicóticos até incongruentes com o humor, risco grande de desorganização. Então, é um paciente que está com depressão, mas tem delírio de grandeza. Então, isso aí tende também a ser transtorno bipolar ou então até mesmo esquizofrenia. A depressão unipolar ela tende a ter ali um grau, entre aspas, maior de pureza, de congruência. Sintoma depressivo atípico, esse aqui é muito bom, tá? E sintomatologia mista. Eu coloquei junto, mas é independente. Ele pode ter um e pode ter outro. Pessoal, depressão atípica, né? Depressão atípica. O paciente, ele tende a ser bipolar, tanto na depressão atípica quanto na sintomatologia mista. Bom, na aula conceitos, né, que a gente explica direitinho o que é um e o que é outro. Então pode te ajudar ali no diagnóstico. Então, aquela depressão, um paciente muito ganho de peso, muito sonolento, muito lentificado, né? Então, aquela depressão mais atípica, mais provável ser transtorno bipolar. Aquela paralisia púmbia que ele fala, né? Eu sinto meu corpo muito pesado. Tudo isso tem de ser mais depressão atípica, que é transtorno bipolar. Assim como sintomatologia mista. Então, um paciente com aceleração do pensamento, impulsividade, né, ganho de energia, muita irritabilidade, tudo também tende a ser mais bipolar, mesmo que não tenha mania e hipomania. Eu estou falando tudo sem ter mania e hipomania. Abre o olho. Se é uma depressão atípica, se é uma sintomatologia mista, mesmo você jurando que é unipolar, você vai ter que ter muita certeza. Tá? Então, na verdade, essa certeza não existe. Se tem depressão atípica, estomatologia mista, a chance de ser unipolar realmente, mesmo que não tenha hipomania, mesmo que não tenha mania, você tem que ficar toda hora ali buscando a depressão bipolar. Ele vai converter uma hora ou outra, provavelmente, tá? Bom, não se esqueça, né, que o DSM-5 também possibilita um episódio depressivo maior com características mistas, né, ao contrário do DSM-4, né, que considerava todo mundo como um transtorno bipolar. Bom, e vamos falar mais desses sintomas. Vamos continuar. A agressividade, a hostilidade e a impulsividade é menos comum na depressão unipolar. Tendência ao arrependimento, o pensamento é mais organizado, a personalidade é mais bem formada. A crítica do paciente unipolar ele é maior do que o do bipolar. O bipolar é mais comum esses sintomas, inclusive a tendência à mania compartilha agressividade, hostilidade e impulsividade, mesmo fora de episódio, também outra discussão. Então, o bipolar ele tende mais a ter essas características que realmente causam problemas legais, menor insight e prejuízo laboral importante. Comorbidade, isso aqui é o mais complicado, porque a própria noção de comorbidade é muito complicada em psiquiatria.
No transtorno bipolar é mais complicado ainda. Esses pacientes bipolares, ainda mais em estágio mais avançado da doença, a gente vai ter uma aula só de estadiamento, é muito difícil eles não terem comorbidades, né? Na verdade, não são bem comorbidades, são falhas de funcionamento do circuito cerebral ligados à genética do transtorno bipolar. Não é uma coisa autônoma, não é duas coisas como a maioria pensa. Mas, enfim, é muito complicado essa questão de comorbidade. Agora, de uma forma em geral, todas elas tendem mais a ser transtorno bipolar. O destaque fica realmente para a dependência química. O paciente com transtorno bipolar ele tende a ter mais comorbidade com dependência química do que o paciente com depressão unipolar. Bom, vamos para a nossa conclusão. Então, primeiro, turma, diferenciar transtorno bipolar e transtorno depressivo maior é crucial para a gente implementar um tratamento eficaz, um manejo eficaz da doença, evitar a neurodegeneração e evitar tratamento ineficaz. O grande problema é que mesmo quando aquela fluoxetina, aquela sertralina, venlafaxina, o que que seja, não causa virada maníaca, ainda assim é um tratamento ineficaz. Então a doença continua ali tomando conta, ele continua ciclando. Então a gente precisa realmente encontrar o tratamento correto e evitar de todas as formas tratamentos ineficazes para esses pacientes. Bom, nós não temos ainda uma forma verdadeiramente eficaz de separar paciente unipolar ou bipolar. O DSM ele fala realmente nessa questão de mania, de hipomania, e é claro, se o paciente chega lá em mania franca, você sabe que ele é bipolar, você tem que nem ver minha aula, né? Que se acontecer isso todo dia com você, parabéns, aí você fala que todo mundo é bipolar tipo 1. Agora, o que acontece é que a maioria dos casos não é assim, eles passam muito mais tempo em depressão e muito mais tempo em eutimia do que em mania e hipomania. Tá? Então, meio que a gente vai ter que ajustar parâmetros de comparação que coloquem outra coisa. Se você encontra mania e hipomania, está seguro, ótimo, graças a Deus, segue esse caminho que vai dar certo. Agora, se você tem uma visão crítica, né, e se você busca toda hora na depressão unipolar a conversão para bipolar, né, você está atento, então você vai ter que fazer o ajuste dos parâmetros que eu estou ensinando para você ter elementos para fazer essa diferenciação. Bom, não firma o pé. Sempre esteja atento à conversão de unipolar para bipolar. Pessoal, cuidado também, porque às vezes muitas pessoas pensam que o bipolar aí dá para firmar o pé, só se for realmente mania. A própria hipomania tem alguns pacientes que têm traço de personalidade que mistura com ansiedade, que passam momentos difíceis, que mistura droga e fica meio complicado também. Então vamos com calma na hipomania, vamos focar mais na mania. Agora, a hipomania somada com o que a gente conversou, a história bate, aí você pode firmar um pouquinho mais o pé. Mas não se esqueça, o problema é que aqui você tem um transtorno cíclico. Então, o paciente ele vai variar, né, entre eutimia, depressão, mania e hipomania. Né? Então, ele fica variando e nessas variações meio você não enxerga o transtorno em si, tá? O DSM ele dá a impressão que é só ler e aplicar aquilo. Na realidade, não é assim. Muitos estão cometendo erros e piorando o prognóstico e a prática clínica com base numa falsa sensação de segurança. Vai com calma, tá? Bom, qualquer coisa a gente está à disposição, tá? O que vocês precisarem, contem conosco. Muito obrigado por assistirem essa aula e vamos para as próximas. Valeu, pessoal!